Prontinho, professor. Ok, muito obrigado, Marissa, mais uma vez. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma satisfação grande estar com vocês, né? Mais uma segunda-feira à noite aqui, no nosso curso de especialização em Administração Pública no século XXI, com a nossa disciplina, né, de estudos de problemas brasileiros. Nós estamos abordando 3 problemas ao longo da disciplina, né? Nós falamos de um primeiro problema na semana passada, que foi a questão das relações raciais. Hoje nós discutiremos um segundo problema, o problema da fome. E na semana que vem, na nossa última aula, nós discutiremos o problema da pobreza, né? Então, são 3 problemas. Esses 3 problemas foram antecipados com uma concepção maior, né? Uma ideia de totalidade, de tal modo que essas categorias que nos dariam mais ou menos assim rumos de nós compreendermos, né, acolhermos dentro de uma visão mais ampla, mais genérica de compreensão da sociedade brasileira esses problemas, ok? Então, nosso primeiro exercício foi na semana passada. E aí, então, vocês tiveram a postagem, né, novamente nesta semana. Nós faremos igual fizemos na semana passada. Eu vou recuperar algumas questões aqui apresentadas, discutidas, e então a Marissa fará comentários a respeito das postagens, né, e observações, coisas do gênero, ok? Então, na semana passada, nós tivemos uma exposição a partir do texto O Problema do Negro na Sociologia Brasileira, um texto já antigo, do Guerreiro Ramos, de 1954, mas dado que o pensamento do Guerreiro Ramos tem sido muito acolhido nos últimos anos, e isso colocou novamente na seara das discussões, inclusive, eu acho que no ano passado, deixa eu ver se eu tenho aqui, está aqui, dê licença de levantar, eu tenho que regular isso. No ano passado, inclusive foram, para quem tem interesse, né, em estudos, pensamentos detidos de alguns autores, no ano passado foi lançado pela editora Zaha esse livro, Negro Sou, do Guerreiro Ramos, editado por um colega, pelo Muriatã Barbosa. E neste livro aqui, da Zaha, o Muriatã coleciona todos os textos que o Guerreiro Ramos escreveu ao longo da trajetória dele sobre a temática do negro, né? Então, todos os textos. O Guerreiro Ramos escreveu muito no início dos anos 50, mas depois ele abandona um pouco a temática e só volta a escrever nos anos 70, no início dos anos 70, com um último texto chamado O Mundo Tribal de Abdias Nascimento. Mas todos os textos estão aqui, para quem tiver interesse, editora Zaha, e um excelente trabalho, porque como esses intelectuais muitas vezes publicavam muito em jornais, né? Há muitas publicações em jornais, não necessariamente em periódicos acadêmicos, como nos dias de hoje. Alguns desses escritos eles selecionavam e compunham livros e publicavam os livros. Então, essa produção fica um pouco dispersa, né? Então, quando se tem a oportunidade de organizar, né, tal qual foi feito aqui, isso é bom porque ajuda o estudioso, né, o pesquisador, a encontrar em um único lugar os textos reunidos. Então, nós discutimos essas questões, né, sobre o problema do negro na sociologia brasileira, nós passamos em revista. Eu espero que tenha ajudado a explanação, né, do que foi feito. Eu achei que eu fui um pouco acelerado, inclusive, né? Eu peço desculpas pelo aceleramento, porque nós talvez tenhamos nos detido um pouco mais em uma coisa ou outra, né? Talvez até nos preâmbulos. Mas, de todo modo, o material estava disponível, né? Eu fiz as leituras não tão apressadas assim, mas talvez um pouco, né, menos demorada, mas de todo modo eu acredito que a gente conseguiu ter uma boa explanação.
Então, aqui eu vou fazer o exercício que fiz na semana passada, né? Então, de que modo nós podemos pensar mais objetivamente, né? Pensar a questão do negro, a temática do negro, é, rebatendo isso aquelas categorias de totalidade, né? Igual nós fizemos na semana na semana passada. Então, vejamos alguns pontos aqui que vão nos, aju nos ajudar. Eu espero que esteja visível para todos vocês. Tá visível? Perfeitamente visível? Está sim, professor. Então tá. Então vamos lá. Considerando, né, a totalidade visualizada a partir daquelas 5 categorias que nós tratamos, né? A partir das 5 categorias compreensivas que nós discutimos na primeira aula, quais sejam a dualidade, heteronomia, alienação, amorfismo e inautenticidade. E considerando também o texto, né, o texto básico de leitura, o problema do negro na sociologia brasileira, é possível a elaboração de uma linha interpretativa muito singular sobre o racismo na sociedade brasileira, pois, ao contrário de algumas abordagens fragmentadas e particularistas, essa abordagem fornecida por Guerreiro Ramos, ela oferece instrumentos teóricos importantes para a compreensão do racismo como uma patologia social enraizada nas formas pelas quais se produziu historicamente a sociedade brasileira, né? Então, nós mantemos ainda o mesmo alinhamento, de que modo essas categorias nos ajudam a compreender os problemas. Então, vejamos. O racismo como expressão da alienação e da inautenticidade, né? Duas categorias. Como vimos, Guerreiro Ramos denuncia que a sociologia brasileira, ao importar categorias de análise da realidade europeia ou estadunidense, falhou em desenvolver uma ciência social autêntica. Essa importação acrítica de conceitos e métodos gerou, segundo ele, uma alienação teórica. É uma alienação que não é somente teórica, porque os indivíduos concretos, não somente os intelectuais, mas o cidadão concreto também foi vítima desse processo de colonização. Há uma colonização epistêmica, né? Nós falamos uma colonização do pensamento, e isso, obviamente, impacta nas práticas cotidianas, né? Impacta nas ações cotidianas dos cidadãos. Então, essa importação crítica de conceitos e métodos gerou uma alienação teórica, e é isso que o Guerreiro vai estar combatendo. Os sociólogos tornaram-se estranhos à sua própria realidade. Uma das consequências dessa alienação é que a condição do negro no Brasil foi estudada como tema e não como parte integrante da totalidade social nacional, reforçando uma inautenticidade epistêmica. Ao invés de compreender a vida do negro como experiência constitutiva do povo brasileiro, o olhar sociológico ao invés de compreender a vida do negro como experiência constitutiva do povo, o olhar sociológico tornou-se cúmplice da ideologia racial dominante, que tem na branquitude seu ideal estético e civilizacional. Então, essa é a primeira pista que nós temos, como isso afeta a sociologia brasileira, afeta as nossas raízes. A categoria heteronomia, né? É bom lembrar, eu acho que eu talvez tenha mencionado, mas eu não lembro se eu mencionei. A heteronomia, ela se opõe à ideia de autonomia, né? A autonomia significa dizer a capacidade que um agente tem de autarquia frente às suas próprias decisões, né? Então, ele tem uma capacidade de tomar as decisões a partir da irradiação dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Isso não significa isolamento
ou falta de interdependência, né? É simplesmente a autonomia para tomar decisões. E a heteronomia é o oposto. É exatamente quando as decisões do sujeito são tomadas a partir de uma fonte exterior. Então, o conceito de heteronomia, subordinação a valores, normas e modelos externos, aparece de forma incisiva na análise do sociólogo sobre a estética social. O embranquecimento simbólico e a repulsa à negritude, presentes tanto em intelectuais quanto em agentes culturais diversos, indicam que o Brasil sofre uma patologia cultural, qual seja a adesão inconsciente a um ideal europeu de beleza, de civilização e de humanidade. Essa estética heteronômica transforma o negro em problema científico e social, pois seu corpo escuro destoa da norma invisível, mas operante da brancura como um valor. Esse é o principal ponto. Daí a necessidade de afirmar como força ética, como força política e também como força epistemológica, afirmar o Níger Sum, sou negro, como ponto de partida para uma hermenêutica da realidade racial brasileira, recuperando a dignidade ontológica do corpo negro e invertendo a lógica da anomalia. É isso que nós vamos perceber dentro desse texto do Guerreiro Ramos sobre o negro e transplantando isso para as suas categorias, no caso, para a categoria de heteronomia. Amorfismo social e a negação da experiência histórica do negro. A categoria amorfismo refere-se à ausência de forma histórica consistente na sociedade brasileira, à descontinuidade entre o passado e o presente do país, incapaz de se reconhecer como sujeito histórico e autônomo. O racismo brasileiro, ao negar a centralidade e importância do negro na formação da identidade nacional, reforça essa condição amórfica da nação. A ausência de políticas públicas de reparação, o mito da democracia racial e a marginalização simbólica e material do negro perpetuam essa condição. Com isso, a sociedade brasileira mantém-se como totalidade fragmentada, negando o reconhecimento pleno da negritude como forma constitutiva de sua identidade coletiva. É isso que nós podemos derivar do debate da questão do negro frente à categoria do amorfismo. E aqui mais uma, que é a categoria de dualidade. A dualidade e a cisão na consciência nacional. A dualidade brasileira manifesta-se na convivência conflituosa, como nós bem observamos, entre uma sociedade antiga, marcada pela tradição colonial escravagista, e uma sociedade que busca se afirmar como moderna e autônoma. O tratamento conferido ao negro em nosso país reflete essa cisão. De um lado, o negro é povo, é matriz demográfica essencial da nossa formação histórica. De outro, esse mesmo negro, que é povo, é alijado da cidadania plena. Essa duplicidade impede a constituição de uma nação como personalidade histórica, isto é, capaz de se pensar a partir de suas próprias contradições e de produzir sínteses políticas emancipadoras. Então, reparem que a dualidade tem muito que ver com um problema concreto, que é o problema do racismo, né? O problema da discriminação que nós enfrentamos e vivenciamos ao longo de séculos. Então, quais são as críticas, se a gente pode dizer assim, quais são as críticas, as contribuições que essas ideias do Guerreiro podem dar a um conceito que hoje em dia é muito debatido, e vocês tocaram nesse conceito nas suas observações, nas notas, ao racismo estrutural. Embora Guerreiro Ramos tenha se valido algumas vezes da categoria de estrutura,
ele nunca chegou a utilizar o termo racismo estrutural. Há motivos para isso. Sua crítica à pseudo-homofose sociológica, quer dizer, imposição de estilos culturais e institucionais estrangeiros sobre uma realidade original, suas críticas à alienação estética e à construção do negro tema antecipa elementos centrais do conceito, tal como formulado, por exemplo, por Silvio Almeida, do seu livro Racismo Estrutural. A diferença principal está no método. Guerreiro parte de uma ontologia da existência social brasileira, recuperando categorias como alienação e inautenticidade, para propor um programa de emancipação tanto individual quanto nacional. Essa era a preocupação principal do Guerreiro. No Silvio Almeida, isso já não aparece tão bem. O Silvio Almeida não tem uma preocupação com o nacionalismo, com o elemento nacional em si. Essa preocupação ela era muito corrente nos anos 50. Ainda hoje a gente observa uma preocupação com o nacionalismo, mas ela era muito mais forte nos anos 50. Então, isso não caracteriza bem, isso não está muito bem presente na ideia, no conceito de racismo estrutural. E sua análise é um convite a pensar o racismo como uma dimensão estruturante da sociedade, não apenas no plano institucional, mas também do ponto de vista simbólico, estético e existencial. Então, essa é uma das, talvez, a meu ver, as principais contribuições que o Guerreiro traz para o conceito de racismo estrutural. Em conclusão, as categorias compreensivas propostas por Guerreiro Ramos nos oferecem uma chave interpretativa sofisticada e radical para entender o racismo como produto de uma sociedade estruturalmente alienada de si mesma. Ele desloca o debate do plano meramente jurídico ou moral e propõe uma crítica de fundo às bases epistemológicas e culturais da sociedade brasileira. É nesse sentido que sua obra permanece atual e imprescindível. Ela nos convoca a pensar o racismo como expressão da falta de autenticidade e autodeterminação nacional. Consequentemente, a combatê-lo não apenas com políticas, mas com uma profunda reorientação ética, estética e epistêmica. Então, isso sintetiza os textos. Eu apresento agora porque, como vocês leram o texto durante a semana, faço uma síntese, digamos, mais explicativa de como essas duas coisas se dialogam. Ok, então, Marissa, posso passar a palavra para você? Fique à vontade. Certo. Obrigada, professor. Bom, pessoal, primeiro eu queria parabenizá-los pelas participações, pelas postagens, tá? Vou trazer um pouquinho aqui, até alguns exemplos, alguns nomes, tá? Acho bem importante, porque nessa atividade, foi a primeira de vocês com essa proposta, de trazer uma mídia, de fazer uma interpretação a partir das discussões, a partir do que vocês leram, do que vocês trazem como bagagem também. Então, a gente teve ilustrações, a gente teve charges, a gente teve fotos e a gente teve algumas reportagens ou notícias também. Então, queria chamar a atenção de vocês, porque vocês realmente trouxeram as discussões que a gente teve em vídeo, que a gente teve durante a aula. Vocês trouxeram várias passagens dos textos e de alguns textos complementares, algumas discussões que a gente normalmente vê em turmas anteriores, que a gente viu em turmas anteriores, e algumas novas, algumas perspectivas diferentes, alguns materiais novos, alguns muito recentes, inclusive, vocês nos trouxeram. Então, a gente teve... a Roberta trouxe inicialmente qual a cor da minha pele, essa discussão, essa interpretação, a tradução ali falando de colonizado, de colonizador, isso foi muito interessante. A discussão que foi gerada a partir dessa postagem também foi muito interessante, o negro como tema, como objeto e não como sujeito. A Bruna trouxe o lápis cor de pele, que normalmente a gente vê, normalmente ele aparece nas nossas postagens, e ela trouxe uma interpretação muito interessante, com as postagens, com a bibliografia e também com algumas falas do próprio professor,
também trouxe um debate interessante, alguns colegas complementaram a ideia, trouxeram perspectivas ali. O Douglas, queria chamar a atenção para a participação do Douglas, porque o Douglas compartilhou uma experiência pessoal, né? Compartilhou uma história familiar a partir dessa postagem, sobre o utensílio de tortura, sobre o cangalha. Aí ele trouxe sobre o negro, a história sobre o Negro Vidal, ele compartilhou uma parte dessa história, né, que ele chama ali talvez como uma lenda, uma história de família, né, compartilhou conosco. Então, achei muito especial, achei muito importante esse relato. O Éder trouxe sobre o Dia da Consciência Negra, né, um post que particularmente me chamou a atenção, né, sobre esse esvaziamento simbólico do Dia da Consciência Negra. O Rafael trouxe uma notícia muito recente, muito triste, né, de Porto Alegre, sobre a morte de 2 pessoas em situação de rua. Né, e ele trouxe uma discussão sobre as políticas, especialmente municipais, né, sobre a interpretação, sobre a comoção, sobre o que pode ser feito, o que deveria ser feito a partir da nossa gestão. A Fernanda trouxe um debate muito interessante, principalmente para a academia, né, sobre a ideia de que não existe raça, né, até uma tirinha ali num ambiente escolar, no ambiente educacional, sobre não existir raça, né, sobre ignorar o racismo, sobre deslegitimar as políticas de reparação como as cotas, né, que inclusive a gente tem notícias recentes, avanços recentes nesse sentido. A Rafaela trouxe a história, né, sobre a Barbie Negra, o lançamento da Barbie Negra, e o quanto aquilo foi importante em termos de representatividade, mas não era considerado, não era vendido ou não era comprado, né, pela mídia ou pelas grandes massas. O Leonardo trouxe um card muito interessante também sobre o percentual da população negra, né, e a diferença de oportunidades que a gente tem para a população branca em relação a essa comparação. O Lucas trouxe um post sobre crianças, né? Crianças escrevendo, se expressando ali num muro, né? Eles têm medo de nós, né? Que nos toca, né, profundamente ali também. E ele coloca uma frase bem interessante, eu destaquei aqui, que ao invés da submissão esperada, vemos a consciência crítica e a resistência. Então, foram postagens muito interessantes, assim, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita de ler as postagens de vocês, de ver as discussões que foram geradas, o quanto vocês se aprofundaram tanto na bibliografia, quanto se esforçaram em trazer as discussões, e é isso realmente que a gente espera para os próximos, né? A gente vai ter outras oportunidades para vocês postarem outros tipos de mídia, mas esse é o caminho, assim. Então, além dessas reflexões, né, além da própria interpretação ali da imagem, trazer essa discussão fundamentada, embasada, resgatar discussões, resgatar bibliografia e, quando possível, e se for do interesse, se vocês se sentirem confortáveis para isso, compartilhar a experiência pessoal também. É isso, professor. Que bom, né? Assim, eu acho que a disciplina ela cumpre boa parte do seu propósito a partir do momento em que a vida cotidiana é analisada, né? A partir do momento em que nós deixamos de trabalhar numa espécie assim, de conhecimentos para gabinetes e a gente vai às vias de fato da nossa vida cotidiana, da nossa vida de cada dia, e a gente começa a transacionar com essa existência comum, dialogando, fundamentando as opiniões, dialogando com os autores, né? Eu acho que faz parte do nosso próprio processo de formação e de amadurecimento acadêmico e teórico, né? No momento que a gente vai manuseando as categorias de um modo mais livre, liberto das amarras de um texto, de um artigo, que tem que ir, né? Você tem que escrutinar as definições e tal, etc. E no momento que a gente analisa, essas categorias elas ganham uma plasticidade maior e a gente percebe, de fato, a força analítica, né, dos conceitos, das categorias. Então, eu fiquei também muito feliz pelo que li, pelo que vi nessas primeiras postagens. Nessa semana teremos outra, né, sobre este outro assunto aqui que a gente tem que tratar, que é um assunto também dos mais desagradáveis. Né? Não é muito agradável a gente tratar desses assuntos, eu confesso para vocês. Né?
a gente olha o que vocês postaram, a gente se sente mal, né? Porque a gente percebe que é assim a sociedade na qual nós vivemos, né? Então, nós lidamos com coisas muito desagradáveis e isso aumenta a nossa esperança e, inclusive, incrementa o nosso desafio de mudar as estruturas sociais aí vigentes, né? Com a fome não é diferente, tá? Então, se do mesmo modo como nós temos, né, de longa data enfrentado o problema do racismo, no modo como a sociedade brasileira se configurou, e aqui nós somente, digamos, fizemos uma abordagem muito local, muito nacional, quando discutimos o racismo. Nós não expandimos isso para além da sociedade brasileira, né? No entanto, aqui com a fome, com José de Castro, nós já vamos fazer um pouco dessa expansão, porque para José de Castro, a fome não é um problema específico de uma determinada nação, de um determinado país, né? Ele é um problema amplo, ele é um problema planetário, né? Essa que é a grande questão. O José de Castro, assim, teve boa parte, assim como o Guerreiro Ramos, os dois, né? Não coincidentemente, digamos assim, os dois foram caçados, os dois eram congressistas em 64, trabalharam junto nos anos 50, o Guerreiro e o José de Castro. O José de Castro é um pouco mais velho do que ele, em 7 anos. O José de Castro nasceu em 1908 e o Guerreiro nasceu em 1915. Mas eles trabalharam junto nos anos 50, né, assistindo o governo do Getúlio Vargas e também o governo posterior. E eram congressistas no ano de 64 e os dois foram caçados pelo mesmo ato institucional, né, o ato institucional número 1, que levou muita gente, né? Levou o Guerreiro, levou o Josué, levou o Darcy Ribeiro, mas levou muita gente, o Nelson Werneck Sodré, levou muita gente. Então, houve uma verdadeira diáspora dos nossos intelectuais pelo mundo, né? O Brasil perdeu muitas inteligências, não foram poucas, não, que foram fazer carreiras fora do país, né? Esse, de certa forma, não deixa de ser o risco, por exemplo, que está correndo os Estados Unidos hoje em dia com a política do Trump. Eu já estou sabendo, por exemplo, que diversas universidades asiáticas estão oferecendo bons salários para os pesquisadores de Harvard que quiserem sair do país e serem bem acolhidos nas suas universidades. Isso faz parte do jogo, né? Os Estados Unidos também aproveitou isso na Segunda Guerra Mundial para atrair para si um conjunto de intelectuais, enfim. Mas o José de Castro Guerreiro tem essas questões comuns nas suas trajetórias, e vale destacar também uma coisa fundamental, que o José de Castro ele foi indicado 4 vezes ao Prêmio Nobel, 3 vezes ao Nobel de Medicina e uma vez ao Nobel da Paz. A carreira do José de Castro, ele não morreu fora do país, tanto ele quanto o Guerreiro Ramos. O Guerreiro morreu nos Estados Unidos em 82 e o José de Castro morreu na França em 73, sem pisar novamente no solo brasileiro, né? Então, o José de Castro trabalhou na ONU durante anos, né? Então, por isso que para o José de Castro também a questão ela é mundial, né? Ele teve à frente de escritórios de combate à fome na ONU e desenvolveu um conjunto de programas assim muito importantes para o mundo, não exclusivamente para o Brasil. E sempre trabalhou com a questão da fome desde os anos 30, né? Ele se formou muito cedo em medicina e a questão da fome sempre o acompanhou, né? Estudar o problema da fome, ele era pernambucano, então os primeiros escritos dele são análises sobre a fome em Pernambuco, depois ele expande para o Brasil, depois ele expande para a América Latina e depois ele expande para o mundo, né? Então ele vai galgando escalas analíticas, né? Escalas analíticas geográficas
para o estudo da fome. Então, vamos fazer a síntese aqui. Em caso de dúvida, vocês podem, obviamente, né, vocês podem dar um oi aqui, tá? Quem está aqui presente, porque aí eu paro, faço algumas explanações. Em Geopolítica da Fome, é o livro de 1951, a fome é vista como um fenômeno social global, ou seja, um problema que afeta indiscriminadamente todos os continentes. Sobre a América Latina, o autor conclui o seguinte, né, especificamente sobre a nossa região geográfica. Na maioria dos países da América Latina, as condições de vida são ou idênticas ou ainda mais precárias do que as do Brasil. E aí ele faz um elenco de um conjunto de problemas que ele observa na América Latina, né? São vários problemas que ele elenca, 13 problemas, na verdade. E nós vamos ver esses 13 problemas. O primeiro deles, 2/3, talvez mais, das populações da América Latina são de subnutridos, apresentando-se menos, mesmo as populações de certas regiões em estado de fome absoluta. A maioria é mal nutrida, mal vestida e mal alojada. Início dos anos 50. 3/4 da população de maior parte dos países da América Latina são de analfabetos. Nos países restantes, a proporção de analfabetos varia de 20% a 60%. Talvez a gente tenha avançado bastante nesse item aqui, né? Mas o Brasil ainda luta muito. A metade da população da América Latina sofre de doenças infecciosas ou carenciais. Quarta observação sobre a América Latina. 2/3 da população não goza de benefício de assistência social. É interessante notar, porque aqui nós estamos vivendo praticamente, né, o momento muito alto do estado de bem-estar social. Isso já acontecia nos Estados Unidos, mas a assistência social na América Latina era muito carente. Cerca de 1/3 das populações trabalhadoras, especialmente milhões de trabalhadores índios, continua sem participação alguma na vida econômica, social e cultural da comunidade latino-americana. O poder aquisitivo do índio é, em muitas áreas, igual a zero. Com exceção do México, ele é politicamente um cidadão de segunda classe. 2/3 da população latino-americana vive em condições semi-feudais de trabalho. Uma surpreendente maioria da população rural não possui terra. 2/3, se não mais, dos recursos agrícolas, florestais e o gado pertencem ou são controlados por uma minoria de senhores de terras nacionais e por organizações estrangeiras. Esse fato ainda nos acompanha, muito fortemente. A maior parte das indústrias extrativas da América Latina pertence ou é controlada por organizações estrangeiras, sendo considerável parte dos lucros desviados dos países, né, dos vários países. Da mesma forma, muitas das instituições de produção e distribuição são controladas pelo capital estrangeiro. Então, isso tem muito que ver com a ideia de subdesenvolvimento, com o colonialismo, né, com a expropriação com que a América Latina sofreu durante séculos. A condição de vida da massa da população latino-americana são particularmente instáveis, dependendo das flutuações do mercado estrangeiro. A concentração numa espécie de indústria extrativa ou monocultura de produtos de sobremesa, no caso, nos anos 50, né? O café, o açúcar, o cacau, a banana, para o consumo externo, mais do que para o consumo interno, arrastaram várias regiões latino-americanas à beira da ruína econômica. O comércio interno e o intercâmbio comercial dos países latino-americanos são essencialmente rudimentares. Existe grande desequilíbrio econômico entre diferentes zonas de um mesmo país, como também entre vários países. As limitadas oportunidades de intercâmbio comercial nos países latino-americanos são semelhantes à do século XVI, quando a Espanha, por intermédio da Câmara de Contratos de Sevilha, proibia as colônias latino-americanas de negociar entre si.
o intercâmbio latino-americano representa apenas 7% do comércio total da América Latina. Nós ainda não conseguimos vencer isso. Hoje em dia, nós temos avanço num bloco econômico do Cone Sul, mas esse bloco se arrasta, às vezes um presidente é favorável, outro não é. A gente percebe ainda há pouco o Lula na França fazendo a defesa do nosso bloco econômico, na negociação com o bloco econômico europeu. Com exceção da Colômbia, Argentina, Brasil e Uruguai, a percentagem de indivíduos produtivos ou dos bem remunerados é muito baixa, muito mais baixa do que nos Estados Unidos ou na Europa. Essa alta proporção de população não aproveitada constitui um grande peso para a parte economicamente produtiva. A gente sente isso no Brasil também, mas nos dias de hoje por um outro motivo, pela queda, pela abrupta queda na taxa do mercado do emprego formal, e aí o Estado precisa, obviamente, contrabalancear esses tipos de falta de contribuições e etc. A capacidade produtiva do trabalhador latino-americano é muito inferior à do americano ou à do europeu, pelas razões acima expostas: subnutrição, ignorância e falta de aparelhagem adequada. Então, essas 13 observações aqui, o José de Castro apresenta no livro de 51, a Geopolítica da Fome. Mas, no livro em que ele discute o Brasil, o primeiro livro em que ele vai discutir o Brasil é o livro chamado Geografia da Fome. Esse é um livro de 1946. O subtítulo do livro era Dilema Brasileiro, Pão ou Aço. Tinha ali dois elementos em conflito na visão do José de Castro. Ou o Brasil acreditava numa linha de desempenho, numa linha de desenvolvimento, e que acabou sendo a vertente mais poderosa e a vertente que venceu nos embates ideológicos, na industrialização, por um lado, portanto, o aço, ou numa vertente em que desse preferência à alimentação ou um outro modelo de desenvolvimento. Então, o José de Castro, nesse livro, ele vai colocar o problema da fome brasileiro vivendo uma encruzilhada, formas possíveis de solução do problema. Uma advertência. O assunto desse livro é bastante delicado e perigoso, diz ele, a tal ponto delicado e perigoso que se constitui num dos tabus da nossa civilização. É realmente estranho, chocante o fato de que, num mundo como o nosso, caracterizado por tão excessiva capacidade de escrever-se e publicar-se, haja até hoje tão pouca coisa escrita acerca do fenômeno da fome em suas diferentes manifestações. Final da primeira década do século passado. Nesse livro, o autor pernambucano procede uma análise do fenômeno da fome no Brasil, país subdesenvolvido, de economia subsidiária, marcadamente colonial, onde predominavam as monoculturas de cana-de-açúcar e do café, além de parcos produtos primários industriais, como no caso do aço. Da análise, ele conclui: fome e subdesenvolvimento são uma única e mesma coisa. Fazem parte do mesmo fenômeno. Essa é a tese. Esta é a grande tese do José de Castro. Ele vê uma correlação direta entre subdesenvolvimento e fome. Depois ele vai rever essa tese nos anos 70. Mas ali no início dos anos 50, final dos anos 40, essa é a tese que ele leva em questão, leva adiante. Nos anos 60, 20 e tantos anos depois, ele tenta atualizar as conclusões de 46. Porém, diz ele, aspas, bastaram algumas atualizações dos dados estatísticos e pequenos retoques para que o retrato permanecesse válido e válida,
pois a interpretação apresentada da realidade brasileira, ainda que o país tivesse iniciado com vigor a sua emancipação econômica, rumo a uma face construtiva de um desenvolvimento autônomo. Ou seja, 20 anos depois, ele revê a tese e percebe que a tese ainda se sustenta. Não houve mudança significativa, ainda com o grande desenvolvimento que o Brasil alcançava ali nos anos 50. E ele continua. No título do livro está exposto o dilema brasileiro, relembrando que o Guerreiro também vai falar do dilema da sociedade brasileira. Todos eles, o Guerreiro, o José de Castro, Florestan Fernandes, vão caracterizar aquele período como um grande período de grande bifurcação da sociedade brasileira. Qual era a singularidade desse dilema? Na opinião do autor, ela estaria no fato de apoiar-se mais a economia no setor agrícola ou no setor industrial, para atender às verdadeiras necessidades do país. Este seria, à época, o filho da navalha, porque caminhava nossa elite dirigente, por conseguinte, a própria população brasileira, pois estava em jogo a possibilidade de pôr em perigo todos os sacrifícios e esforços dependidos pela coletividade. Esse dilema também pode ser assim colocado. De um lado, o pão, representando a opção por uma política econômica de desenvolvimento com preocupação mais humanitária e sensível aos problemas do povo brasileiro. De outro lado, o aço, representando a opção por uma política econômica de desenvolvimento industrial e siderúrgico em continuidade ao processo exploratório de cunho colonial. Então, esses dois elementos é isso que vai pontuar o livro. Haveria, segundo ele, a possibilidade do Brasil caminhar por uma outra linha de desenvolvimento. No entanto, o Brasil caminha por uma direção oposta à que o José de Castro defendia. O dilema pão ou aço, portanto, e o aniquilamento progressivo dos recursos naturais. Então, observem esse outro ponto. Hoje há um discurso muito forte, um discurso ecológico, já apontando que nós já estamos aí num ponto talvez de inflexão, sendo difícil ao que o planeta retorne a uma condição anterior. Mas já ali nos anos 40, o José de Castro vai fazer esse pontuamento, essa pontuação. O aniquilamento progressivo dos recursos naturais, sem atentar para o equilíbrio ecológico, levariam não ao extermínio da pobreza, e sim à ampliação da miséria e da desigualdade social. A atualidade da obra, diz o Linhares, o intérprete do José de Castro, está mais viva do que antes. O desnudamento nos últimos anos do mito da industrialização e da urbanização a qualquer preço. Então, reparem que mesmo o José de Castro tendo falecido nos anos 70, há um conjunto de intelectuais, de autores, de pesquisadores que vem atualizando a tese do José de Castro. Muitos, não são poucos. O Linhares era um deles. O Linhares vai fazer isso nos anos 70. O Vasconcelos vai fazer isso agora nos anos 2000. Há textos disponíveis na plataforma. Vocês têm acesso tanto a esses textos que eu coloquei, o Vasconcelos é um deles, vocês podem acessar. Então, como é que é esse diagnóstico aqui isso está no texto do Vasconcelos que eu tirei, que diz respeito ao modo como o José de Castro vai estudar, digamos assim, os hábitos alimentares do brasileiro. E aí esses hábitos alimentares vão ser postos à luz de uma interpretação a respeito da fome. Então, de um lado, observem aqui, está pequeno, eu sei que está pequeno, mas a gente, com o acesso que vocês têm ao texto direto, vocês podem ver. Então, na região 1, nós vamos ter, dentro do círculo, o que seriam a forma cotidiana de alimentação. Farinha de mandioca, feijão, rapadura e peixe.
Na 2, que é toda a linha litoral brasileira, feijão, charque, farinha de mandioca e aipim. No 3, né, o Nordeste, a região semiárida do país, milho, feijão, rapadura e carne. Na região 4, Centro-Oeste, milho, feijão e deixa eu ver se dá para toicinho e carne. E na região 5, na nossa região, carne, pão, batata e arroz. É isso que era a base da alimentação da população brasileira no final dos anos 40, início dos anos 50. E a partir dessa situação, dessa análise, que o José de Castro faz, né, efetivamente, a análise a respeito da fome. Área de fome, onde o estado de nutrição de pelo menos metade da população é carente. Áreas de fome endêmica. Repare que aqui estão as áreas achuradas, né? Área de fome endêmica, área de epidemia de fome e área de subnutrição. Basicamente, a subnutrição está na região 4 e 5. A área de epidemia de fome muito grande nessa região 3. A área de fome endêmica na área norte e na região litoral. Então, área de fome endêmica, área geográfica em que pelo menos metade da população apresenta nítidas manifestações e carências nutricionais permanentes. Área de fome epidêmica, área geográfica em que pelo menos metade da população apresenta nítidas manifestações nutricionais transitórias. E a área de subnutrição é a área geográfica em que os desequilíbrios e as carências alimentares, sejam suas formas discretas ou manifestas, atingem grupos reduzidos da população. Então, este foi o primeiro grande mapeamento a respeito da fome feita no Brasil, e quem fez isso foi Josué de Castro. E este mapa ainda é um mapa paradigma que as políticas públicas de combate à fome utilizam até hoje. Todas as políticas públicas de combate à fome têm em conta um mapa produzido pelo Josué de Castro. É claro que isso aí é revisto, né, de tempos em tempos, e esse mapa é reapresentado. Mas esse aqui é, digamos assim, o parâmetro paradigmático que nós temos para compreendermos de que modo a fome se sustenta, né? Ela está estruturalmente posta no Brasil. Alguma pergunta a esse respeito? Ok. Aí eu estou passando o texto, né? Aí vocês, com a leitura do texto, vai ficar mais claro. Então, aqui um segundo gráfico que vocês podem observar. E aqui ele faz exatamente a análise, né? O mapa, que esse aqui já é o mapa das carências nutricionais existentes nas diferentes áreas alimentadas no Brasil. Tá? Esse aqui, mais uma vez, é um mapa paradigma que nós temos. Então, ele vai estudar as carências alimentares na região norte, na nossa região costeira, no agreste, na região sudeste e na região sul do país. Né? Então, esse aqui ainda é também o mapa paradigmático que nós temos em termos de análise do índice de alimentação, dos indicadores de alimentação. E aqui, no caso, é o mapa das nossas, né, do nosso consumo, das nossas proteínas, das faltas das proteínas que nós tínhamos, né, causadores, né, da grande maioria de subnutrição. Então, qual é que é a posição do José de Castro no texto, né, que nós temos para ler? A fome no Brasil é consequência direta, antes de tudo, do seu passado histórico, com seus grupos humanos sempre em luta e quase nunca em harmonia com os quadros naturais. De um lado,
o colonialismo expropriador, aqui estruturado em uma cíclica economia destrutiva, diz ele, ou pelo menos desequilibrante da saúde econômica da nação. O ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da caça ao índio, o ciclo da mineração, o ciclo da lavoura nômade do café, da extração da borracha e, finalmente, da industrialização artificial, baseada no ficcionismo das barreiras alfandegárias e no regime da inflação. Hoje nós temos o ciclo do agro, o agro pop. Os continuadores das ideias do Josué de Castro batem muito em cima disso, monocultura, agroexportação. Esse é o nosso ciclo contemporâneo. Devastação do ambiente, consumo de vastas áreas do país. Mas o José de Castro mapeou aqui todos esses nossos ciclos e ele denominava tudo isso de colonialismo expropriador. Haveríamos de perguntar se o agro pop ainda se situa dentro deste mesmo esquema. Estamos ainda dentro deste mesmo esquema, ou se nós já superamos o colonialismo expropriador, estamos vivendo uma expropriação a partir de dentro, digamos assim. De outro lado desse problema, a inaptidão do Estado ou, segundo ele, a incapacidade do poder político. Então, nós estávamos assim num sistema muito delicado, ou colonialismo ou um Estado inteiramente incapaz de dar resposta politicamente a esse problema. Então, incapaz para servir de poder equilibrante entre os interesses privados e os interesses coletivos, e entre os interesses locais e os interesses nacionais. Ou seja, faltou capacidade para dirigir, em modo sensato, a aventura da colonização e da organização social da nacionalidade, seja frente às forças dos senhores de terra, seja pela adoção excessiva da centralização do poder. Então, reparem que aqui o José de Castro já faz uma crítica muito grande ao modo como o Brasil vinha sendo conduzido, a políticas de Estado à época conduzidas, e não é à toa que ele vai em seguida ter seus direitos políticos cassados, porque a crítica dele é muito dura com relação a isso. Então, alguns recortes dos textos aqui para a gente acompanhar. A fome é a expressão biológica de males sociológicos. Querer justificar a fome do mundo como um fenômeno natural e inevitável não passa de uma técnica de mistificação para ocultar as suas verdadeiras causas, que foram, no passado, o tipo de exploração colonial imposto à maioria dos povos do mundo. E, no presente, o neocolonialismo econômico a que estão submetidos os países de economia primária, dependentes, subdesenvolvidos, que são também países de fome. É dura, Você vê que o José de Castro ele é muito duro com relação ao modo como o Brasil vinha sendo conduzido. Do latifúndio decorre também a existência das grandes massas dos sem-terra, dos que trabalham na terra alheia como assalariados ou como servos exploradores por esta engrenagem econômica de tipo feudal. Por sua vez, o minifúndio significa a exploração antieconômica da terra, a miséria crônica das culturas de subsistência que não dão para matar a fome da família. Apresenta-se deste modo, e ele vai fazer essa defesa, aqui talvez não esteja a questão mais polêmica, e que com a chegada do João Goulart, a possibilidade do João Goulart assumir o poder, o José de Castro foi definitivamente varrido. Aqui o José de Castro vai fazer a defesa da reforma agrária como sendo a saída para o problema da fome no Brasil. O João Goulart participava dessa ideia, claramente já havia diretrizes de política para avançar numa grande política de
de reforma agrária, mas esse projeto, como todos nós sabemos, é obstacularizado, é impedido, e toda essa turma é varrida. Então, quais são as conclusões gerais que o José de Castro vai chegar? São no total de 15 conclusões. Eu vou passar pelas conclusões rápidas aqui para a gente não demorar. O Brasil é um país semicolonial, de agricultura semifidal e tendente à monocultura latifundiária. É um país carente de meios de comunicação, de meios de transporte, adequados a produtos alimentícios com grande desequilíbrio regional na produção de alimentos. Ele é possuidor de uma população desinformada em termos de higiene alimentar, do valor nutritivo dos alimentos e dos processos de sua produção, conservação e preparação. O Brasil é um país em que a grande massa da população tem baixo poder aquisitivo. É um país de alimentação imprópria que faz propagar a fome. Um país que, em razão da desnutrição crônica que o atinge, sofre fortes efeitos da fome. Um país cuja política econômica agrava a subnutrição crônica. Um país prenhe de problemas que agrava a situação alimentar de toda a sua população. Ele é portador de um sistema produtivo de alimentos arcaicos. Hoje, talvez a gente tenha aí uma tecnologia muito incessante, combater. Nisso nós avançamos bastante, sem dúvida. Um país cujas elites devem assumir suas responsabilidades frente ao problema da fome. O José de Castro não fazia uma defesa de uma revolução de classes estruturadas. Ele acreditava que as elites tinham um papel a desempenhar na condução de um projeto de desenvolvimento, contudo, ele observava que essas elites não estavam efetivamente assumindo as suas responsabilidades em traçar os rumos da nação. O Brasil é um país necessitado de um plano de política alimentar para combater o problema da fome. Aqui ele elenca um conjunto de medidas necessárias. Isso vai servir de subsídio para as políticas públicas posteriores. Necessitava, desde aquela época, investir em ciência e tecnologia agrícola. Necessita formar bons hábitos alimentares em um país em que é perfeitamente possível corrigir o problema da fome e da desnutrição. Este é o diagnóstico em 1946, mas a pesquisa que ele fez é do início dos anos 40. Tá? Então, se a gente analisa essas conclusões e compara com o Brasil de hoje, então já temos aí quase 80 anos de que esses estudos foram realizados e é muito questionável esses avanços. Então, aqui vocês vão encontrar também no texto do Vasconcelos toda política pública que nós traçamos de combate à fome no Brasil, desde a época Vargas até o primeiro governo Lula. Todos os programas que foram encabeçados pelo governo federal, mas que efetivamente não logramos muito êxito. Essa vai ser a avaliação que o Vasconcelos vai fazer, embora ele via naquele momento, o Vasconcelos via que no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, nós conseguiríamos combater, chegar perto de acabar com o problema da fome, mas isso obviamente não se concretizou. Então, é isso que nós temos que ver. Nós avançamos muito nisso, tá, pessoal? Bastante, não foi poucos. Então, hoje, aqui, por exemplo, eu até trouxe para nós, não está aqui, eu não acho que. Hoje nós criamos uma escala, nós já temos isso bem posto, que nós chamamos de uma escala, é uma escala, a escala brasileira de insegurança alimentar chama EBIA, a escala brasileira de segurança alimentar. Essa escala ela tem uma versão mais ampliada e uma versão mais sintética. A versão sintética ela apresenta 8 questões básicas e a questão mais ampliada apresentam 14 questões básicas.
Em que diz essas questões, por exemplo? As perguntas são feitas diretamente à população brasileira, obviamente, há teste estatístico para tudo. Nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio tiveram a preocupação de que os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais comida? Sim ou não? Não sabe ou respondeu. Nos últimos 3 meses, os alimentos acabaram antes que os moradores deste domicílio tivessem dinheiro para comprar mais comida? Sim ou não? Então, essa escala brasileira de segurança alimentar, ela está em pleno vigor, né? Então, tem aqui todos aqui a escala menor que vocês podem ver. Eu coloquei também ali, não sei se dá para eu compartilhar minha tela, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, eu acho que dá para eu compartilhar, não, PowerPoint. Eu não quero compartilhar, quero compartilhar o PDF. Deixa eu tirar daqui. Eu só quero compartilhar o PDF que eu guardei aqui para nós. Deixa eu ver janela. Não consigo. Me diga se vocês conseguem ver a minha. A gente está vendo o Webconf, professor. Webconf, desculpa. Não estou vendo. Não estou vendo a tela. Desculpa. Deixa eu ver se eu consigo. Não tem. Agora a gente está vendo o PDF. Está aqui, o PDF. Está aqui. Isso. Então, eu coloquei lá, Marissa, esse PDF. Coloquei 2. Aqui é o monitoramento da fome no Brasil, o relatório, que traz análise preliminar dos resultados da escala EBIA, considerando os últimos dados da pesquisa do IBGE, né, do Programa Nacional por Amostra por Domicílio. Muito interessante aqui os dados. Vou chegar a questões, eu estou passando rápido aqui para a gente não. Mas reparem aqui, por exemplo, segundo os dados, que em estado de segurança alimentar, 72,4% dos nossos domicílios estariam em estado de segurança alimentar, mas 27,6% dos domicílios estariam em estado de insegurança alimentar. Então, esse indicador, ele utiliza a escala de insegurança alimentar leve, moderada e grave, né? E ele analisa, por exemplo, os últimos 20 anos dessas questões. Então, tem aqui vocês vão ver aqui o gráfico, né, que ele começou a ser utilizado em 2004. Então, a segurança alimentar evoluiu bastante até 2013. De 2013 até 2022, houve uma queda assustadora da segurança alimentar. E, segundo os dados, agora, a partir de 2022 ou 2023, houve um crescimento de 75% no indicador de segurança alimentar brasileiro. A insegurança alimentar, que havia aumentado de 2013 a 2020, começou a cair. Obviamente que há aí um conjunto grande de políticas, né, muitas políticas públicas que vêm sendo colocadas. Eu acho que eu não coloquei ali eu não coloquei na plataforma o endereço onde esses dados aparecem, né? Mas a gente pode, né, eu posso pegar isso depois e apresentar para vocês todos esses dados. O indicador segue, né? Por exemplo, durante, né, a queda durante o período da Covid, como foi terrível para nós, né? A análise regional, como as coisas estão se comportando. E aqui, por incrível que pareça, né, eu também fiquei surpreso olhando esses dados, né, estudando para a aula
para a aula que a gente tem, aqui pelas regiões onde nós temos o número de domicílios em situação de insegurança alimentar, né? O indicador é mais alto na região Nordeste, a insegurança alimentar é bem grande. Na região Norte está em 7,7, no Nordeste em 6,2, embora no total absoluto seja maior, né? Nós temos mais número de domicílios, mas na correção de percentual, a região Norte tem mais domicílios em estado de insegurança alimentar do que o Nordeste. Então, a região Sudeste aparece com 2,9, a Sul com 2 e o Centro-Oeste com 3,6. Esse indicador aqui também me deixou muito surpreso, né, pelo relatório, porque grande parte da concentração 62% dos domicílios com maior insegurança alimentar estão em São Paulo, Bahia, Pará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará. Então, São Paulo chega a 16,3%, né? 523, o número está ali em absolutos, né? E 62% da linha vermelha para cá. Opa, desculpa. E aí nós temos o estado de São Paulo como sendo o estado que apresenta o maior número de domicílio em estado de insegurança alimentar. Eu coloquei os indicadores lá, tá, Marissa, na plataforma, para que vocês possam acessar os relatórios e terem uma ideia de como é muito difícil o combate à fome no país, né? De longa data, desde os anos 40, como vocês observam, há um conjunto enorme de políticas públicas que nós tentamos combater, mas ainda nós não conseguimos resolver com o problema, né? Definitivamente, não só nós, como diversos outros países. Então, a ideia era essa, né? A ideia hoje era nós pontuarmos esse problema, um problema histórico. Daí eu fiz questão de trazê-lo do ponto de vista histórico para que vocês possam fazer comparações, e aí então eu coloco do ponto de vista do José de Castro, nos anos 40, e apresento os dados de 2023 para que, né, vocês possam ter esse comparativo. A ideia era essa, então, por hoje, Marissa. Certo, obrigada, professor. Alguma pergunta? Alguma questão? Continua tudo dominado, então, Douglas. Com a leitura dos textos do José de Castro, obviamente, né, e fuçando ali nos indicadores, depois eu passo para você, Marissa, o site do governo federal, em que a gente, né, tem acesso a todos os dados que são trabalhados, para que os estudantes possam acessar e fazer comparativos. Certo. Assim beleza, que então, você gente? Compartilhar, eu já envio para eles também. Envio ali pelo Moodle, pela mensagem do Moodle. Que bom, que bom. Então é isso aí, gente. Tenha uma boa semana de estudos, né? Poste e faça as postagens lá. Nós vamos acompanhar o desenrolar desta semana. Grande abraço, até a próxima semana. Obrigada, Marissa, professor. mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa semana para vocês. Tchau. Igualmente.